Botando para gravar. Gurizada, então vamos nessa. Intervenção de terceiro. Na aula passada a gente falou sobre intervenção de terceiro, demos início, e começamos com a assistência. Aí fizemos a diferenciação entre assistência simples e assistência litisconsorcial. A assistência simples, a pessoa, a parte, tem ali algum interesse na demanda. E aí eu expliquei para vocês que essa ideia de ter um interesse não quer dizer que ele vai estar discutindo um direito próprio, mas ele tem interesse de auxiliar alguém na demanda. Então, o exemplo mais fácil, mais comum da gente trabalhar é a ideia do locador e o sublocador. Então, o locador, ele está alugando um imóvel, obviamente, e aí digamos que ele vai lá e subloca parte daquele imóvel. Quando você tem a figura do sublocatário, o que acontece? Você tem ali uma outra pessoa, um terceiro, que não está na primeira relação entre locador e locatário. E ele tem interesse de que, eventualmente, aquela demanda se resolva de uma forma positiva para que ele continue na oportunidade sendo sublocador. Né? Então, naquela hipótese, nós temos ali, então, três pessoas. Um camarada que aluga, um camarada que paga o aluguel e esse que paga aluguel que ainda disponibiliza aquele terreno para um terceiro. Esse terceiro não está nessa relação contratual. Então, se houver alguma demanda entre esses dois, ele no máximo pode entrar como assistente simples. E aí, então, o bizu, assistente simples, ele entra com interesse condicionado, quer dizer, ele tem vontade que uma das partes ganhe, mas ele não pode atuar de forma contrária àquela parte que ele quer assistir. Então, essa é a ideia do assistente simples. Já no caso do assistente litisconsorcial, a pessoa, quando ela entra no processo, ela basicamente ela atua como se parte fosse. A gente vai chamar de assistência litisconsorcial. Lembra? Litisconsórcio, pluralidade de parte. Litisconsortes é como eu chamo cada um dos indivíduos litisconsortes, dentro do litisconsórcio. E aí, esse camarada, ele vai chegar, ele vai aparecer no seguinte exemplo. Imaginem vocês que um condomínio ingressa com uma ação contra a construtora. Né? Todos vocês são moradores do condomínio Anhanguera do Brasil. E aí, esse condomínio entra com uma ação contra a construção, né? Vamos chamar lá de Má-Fé S.A. E vocês, como condôminos, vocês têm interesse direto nisso, né? Estão falando de uma ação inerente à estrutura, combinado com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e eventualmente vocês têm interesse. Por quê? Porque inevitavelmente trata-se sobre bens também de vocês. Né? O condomínio está representando os moradores, mas vocês também têm direito. E aí então o Duda vai lá e fala assim: não, eu estou achando muito fraca essa atuação desse povo, então eu quero me habilitar como assistente litisconsorcial. Então ele se habilita no processo como se propriamente parte fosse. Então, a diferença entre a assistência simples e a assistência litisconsorcial é que, no caso do assistente litisconsorcial, ele ingressa como se fosse parte. E na assistência simples, ele é só assistente e ele fica totalmente condicionado. Então, esse é o grande bizu, né? A diferença entre os dois. Então, sempre vamos ponderar o seguinte: assistência simples, condicionada ao interesse da parte. Assistente litisconsorcial, ele tem ali um interesse direto, então ele é considerado parte litisconsorcial, tá bom? Então aí eu coloco aqui o exemplo exatamente dessa ideia de sublocação, né, onde é o mais simples de identificar. Se não me falha a memória, esse material já foi inclusive enviado para vocês, tá bom? E aí na questão da questão do litisconsórcio é a ideia de entrar e peticionar e atuar como se fosse parte. Esses dois aqui são tranquilinhos, mas há alguma dúvida, gurizada? Temos alguma dúvida? Professor, tem uma dúvida. Fala, meu caro. Imagina o seguinte: como é que a pessoa entra nesse processo, professor? Como é que ele se habilita nesse processo? Opa, boa pergunta. O camaradinha, ele vai se habilitar nesse processo da seguinte forma: você vai fazer uma petição requisitando a habilitação e o juiz vai decidir sobre o deferimento ou não daquele requerimento. Ok? Então não é algo que simplesmente eu quero e vai gerar um resultado imediato. Você quer e o juiz pode deferir ou não. Beleza? Show de bola? Alguma dúvida sobre essa ideia da assistência? Não? Tranquilo. Professor. Diga. Eu tenho um contato hipotético. Eu tenho
uma casa que eu fui financiada pelo Banco Estatal Caixa Econômica. E eu fiz aí um contrato para poder passar essa casa para o nome da Tamires, só que eu ainda não quitei, então, digamos que ainda está atrelado ao banco, o bem, né, a Caixa. Mas aí a gente entra numa confusão, eu e a Tamires, pela casa, e aí vamos para a justiça. O juiz, ele pode chamar a Caixa para poder participar dessa ação? Pode, beleza, eu acredito que sim, não sei. Mas eu quero saber da posição da Caixa. A Caixa, ela pode recusar esse chamado do juiz ou não? Vamos lá. Nesse caso, Ela é obrigatória para Caixa, participar desse processo. para a hipótese de chamar alguém, você só tem duas hipóteses. Um que é chamamento ao processo ou denunciação da lide, que são dois instrumentos que a gente vai estudar já já. Mas o chamamento ao processo, a ideia é solidariedade, coobrigação. Então a Caixa não tem coobrigação com relação a esse contrato entre as duas partes. A denunciação à lide, a ideia é ressarcimento. Então, regresso. A Caixa também não está nessa hipótese. Então, não existe ali um instituto legal que obriga a Caixa a participar. Esse tipo de relação que tu falaste é uma resolução contratual. Então, o interesse vai ficar restrito ao contrato entre as duas partes. Agora, claro, se eventualmente fulaninho vendeu para fulaninha e a fulaninha não está pagando a parcela e a Caixa executou, pedindo ela de volta, executou o fulaninho e não a fulaninha, aí no caso o fulaninho vai pegar e vai chamar a fulaninha do processo. Por quê? Porque daí no caso vai ser a Caixa que entra com uma ação contra a pessoa, que na verdade não é mais ela a proprietária de fato, porque existe ali um contrato de compra e venda. Aí uma situação totalmente distinta, porque eu vou lá e vou chamar um terceiro e falar assim, ô, vem cá, é diferente, entendeu? Beleza. Show? Show. Vai ficar mais fácil quando eu ensinar a denunciação ali de chamamento ao processo. Mas a sua pergunta é boa porque você já tem o seguinte bizu. Foi bom. Você percebeu que na assistência, a parte pede para entrar no processo. Então, aquele indivíduo, aquele terceirinho, ele quer entrar no processo. Então, ele pede para entrar no processo. Ele não vai ser convocado. Ele tem interesse em participar da demanda. Tranquilo? Então, assistência é um camarada de fora quer participar da demanda. As outras modalidades que a gente vai falar, de denunciação e chamamento, eu chamo um camarada, eu trago o indivíduo, o sujeito para participar. Então aí a gente tem uma diferença entre as duas. Na assistência, uma parte deseja entrar. No chamamento e na denunciação, eu vou lá e boto esse alminha cebosa na demanda junto comigo. E aí que a minha pergunta é justamente nesse sentido. Na hora do chamamento, na hora de chamar o camaradinha para poder participar, é uma obrigação, ou seja, eu estou chamando e você tem que queira ou quer não, entendeu? Ou eu posso, eu sendo camaradinha, falo, não estou afim de participar disso aí não quero não posso não. Tem uma outra coisa para fazer. Não, né? Eu sou obrigado, não, então. É obrigado. Beleza. É o chamado princípio da inevitabilidade. Né? Você não tem essa opção de escolher ou não ser processado. Você tem tese sobre ilegitimidade ou não. Né? Inclusive, até gravei uma dica sobre legitimidade, acho que antes de ontem, para vocês, lá na nossa maratoninha de processo civil. Naqueles videozinhos curtos, eu estou basicamente colocando vídeos, dicas que é bem atrelado ao conteúdo de vocês. Beleza? O réu não escolhe, né? O réu não escolhe se ele vai participar ou não. É isso, o réu somente responde. Show? Beleza. Então vamos lá. O pessoal soltando fogos agora pela manhã, deve ter acontecido uma coisa muito boa. Gurizada, vamos prosseguir então para denunciação da lide. E aí o bizu da denunciação da lide, a palavra que quem estiver anotando, anota o seguinte aqui, ó, regresso. Esse é o grande ponto, esse é o grande bizu. Denunciação da lide, sempre o canal vai se lembrar de regresso. Professor, por que regresso? Porque a denunciação da lide, na prática, vai ser o seguinte. Eu vou ter a figura, né, do nosso terceiro. E esse terceiro, na verdade, ele vai ter uma responsabilidade com aquela demanda. Então, ele vai ser incluído no processo sem a vontade dele, porque existe ali uma obrigação, chamada essa obrigação regressiva.
Então, quando que eu vou ter essa obrigação regressiva, professor? Que diabo é essa de hipótese de ação regressiva? Vamos lá. Vamos colocar aqui agora alguns exemplos. Vocês já estudaram direito das coisas? Direitos reais? Ainda não, professor, é o semestre que vem. Tá, beleza. Vamos aqui pensar aqui no negócio seguinte. Caso quase que vocês nunca ouviram falar, né? O pessoal aqui de Brasília quase nunca ouviu falar. Vendia um pedaço de terra que eu tinha cessão de direito. Depois o dono de verdade aparece e quer tomar essa terra. Quase nunca ouviu falar. Isso aqui em Brasília é muito raro. Não acontece aqui em Brasília, não. Clayton vendeu uma terra pro Duda. A Kátia aparece e fala assim: ô, Duda, vai embora da minha terra aí, rapaz. Você tá na minha terra. E aí entrou com uma ação justamente pedindo a desocupação do Duda. Então, Kátia processa Duda para afastá-lo da posse, tirá-lo do local. Só que o Clayton vendeu ali a terra para o Duda. E aí? Vocês conseguem entender que naquela oportunidade a pessoa fragilizada vai ser o Duda, porque ele está sofrendo ação? Todo mundo concorda com relação a isso? Se a Kátia consegue a desocupação por parte do Duda, o Duda está no prejuízo. Então, o que o direito trouxe com uma possibilidade de tentar amparar essas pessoas? No caso, existe um procedimento chamado de denunciação à lide, onde o Duda vai pegar e vai falar assim: opa, excelência, ó, deixa eu denunciar aqui o Clayton, porque esse camarada, ele foi lá e me vendeu isso aqui. Então, como ele me vendeu, como ele foi o alminha cebosa que me passou isso aqui, eventualmente, condena esse filho da mãe já condena esse alminha cebosa, já dei ali a ideia do pedido de evicção, que é de reparar aquele dano, de regressar, de fazer um restabelecimento para que eu não fique no prejuízo. Beleza? Aí o juiz vai lá e vai receber algo chamado de denunciação à lide, né, que é um requerimento onde você vai chamar um terceiro e esse terceiro ele tem uma responsabilidade de te indenizar caso você perca aquela demanda. Caso você não tenha razão. Entenderam? No caso, ele vai chamar para quem vendeu para a pessoa que de... Vai falar, ó, o Cleiton, entra aí na demanda. Aí o Cleiton vai participar da demanda. O Duda, na mesma ação, o Duda pode ser despejado e o Cleiton obrigado a reparar o dano do Duda. Entendeu, Deraldo? Entendi. Eu entendi que o Clayton entra como réu. Entra como réu. Isso. Existe alguma possibilidade? Não, mas aí a gente vai bagunçar o caso, não sei. De a Kátia, que é dona do lote, trazer alguém para participar, mas também alguém interessado no assunto, que não seja réu. Tem, mas... Vai Não, mas bagunçar tem, mas vai acabar caso, misturando. É. Até tem, mas vai dar uma quizumbadinha. Tá. Vamos dar outro exemplo. Vamos lá. Eu vendo meu celular, tá aqui, eu vou lá e falo assim, ó, celular do momento, funcionando, ó, top de linha, aproveita. Aí eu vou lá e vendo pro Geraldo. Aí eu coloco aqui, ó, R$1.000, celular top do momento. O Geraldo vai lá e fala assim, rapaz, R$1.000, poxa, tá bom, o preço tá bom, né? Vou fazer o seguinte, Felipe, vou comprar, né, eu tenho minha lojinha, eu vou comprar e vou, né, botar para vender. Aí eu vou lá e vendo pro Geraldo por R$1.000. Vendi por R$1.000. O Geraldo, no mesmo dia, coloca para vender. Aí vem ali o Deraldo, vai lá e, opa! Fala, Geraldo, belezinha? E esse celular aí que chegou aí na loja? Vou comprar. Aí vai lá e compra do Geraldo esse celular por um valor X. Deraldo, no mesmo dia, o celular para de funcionar. Aí o Deraldo vai lá, fica brabo. E vai lá na loja do Geraldo e fala, ó, tu vendeu um celular que não presta.
Aí o Geraldo fala assim, pô, mas saiu daqui funcionando, pô, tava direitinho, o que que aconteceu? Deixa aqui pra eu ver. Aí abre. Descobre que ali tinha partes molhadas dentro do celular. Só que o Geraldo, como não é bobo, vai lá e fala assim, Deraldo, tu deixou esse celular molhar, né? É óbvio que não vai funcionar. Aí o Deraldo, indignado, virado no Satanás, vai lá e entra com uma ação contra o Geraldo. De reparação de dano, ttt. Só que o negócio é, o Geraldo, quando ele comprou esse celular, na verdade, ele já estava zoado. Ele já tinha esse defeito. E ele não se atentou. Então, para evitar que ele fique no prejuízo, o que, que ele faz? Ele está sofrendo a ação ali do Geraldo, está sofrendo. Muito provavelmente vai ser condenado, não vai? Vai. Mas aí o que, que o Geraldo pode fazer? Ele vai lá e fala, ó, excelência, eu comprei esse celular no mesmo dia daquele Felipe Alma Cebosa. Então, eu vou denunciar a Lide para que ele passe a integrar essa demanda, porque se eu for condenado, que o Felipe seja condenado a me ressarcir, ou a ressarcir diretamente o Deraldo. Entenderam a ideia de denunciação à Lide? O bizu é regresso, ressarcimento. Fala, Deraldo. Não, é isso mesmo, entendi. Entendeu? E nesse caso, professor, o juiz ele acata ou é obrigado a acatar ou é pela vontade dele? Acata ou não? Ele vai verificar. Cabe. De fato, cabe. Existe ali o dever de regresso? Se ele entender que sim, ele vai lá e aceita. Aí ele vai te mandar ser citado, e aí você passa a integrar o polo passivo da demanda, e você vai ter que pegar e vai ter que explicar justamente que não existe eventual possibilidade de ter a sua responsabilidade e nem o porquê da razão do Deraldo e nem do Felipe. Aliás, no caso contrário, né? Foi eu que fui incluído. Então, eu devo falar que eu vendi tudo certinho, tá tudo no momento, e que nem caberia essa denunciação à Lide. Certo. Entendeu? Entendi. Aí, Geraldo, você tem outra dúvida. Né? Você foi lá e foi condenado. E você não utilizou da denunciação à Lide. Você vai ficar no prejuízo para sempre? Não, né? Você pode depois entrar com uma ação autônoma, depois uma ação de regresso. Então, qual é o objetivo da denunciação à Lide, gente? A denunciação à Lide tem como principal objetivo a celeridade. Porque ali você já consegue ver um causador e um eventual responsável pelo regresso daquele dano. Tranquilos? Tranquilos. Show? Então cabe esse, se eu tomei o prejuízo, eu posso então entrar com o cara que me vendeu. Ação, claro. Depois você pode entrar com uma ação autônoma. Até porque, vou dar um outro exemplo. Vamos pegar aqui algumas coisas. Então, vamos colocar aqui como alguns indivíduos, tá? Certo. Vamos pegar aqui. Vamos colocar algumas coisinhas para a gente poder visualizar bem. A denunciação à Lide, ela ainda vai ter outra circunstância. Vamos colocar nome aqui aos indivíduos. Só que agora eu não vou usar Deraldo e Geraldo não, porque é muito fácil confundir, porque os dois são muito perto. Os nomes são muito fáceis, muito próximos, né? Então, vamos lá. Ó, o Alminha Cebosa Felipe vendeu para o inocente Cleiton. Bom, Felipe vendeu para Cleiton. Cleiton vende para Kátia. E Kátia vai vender para o Duda. Então, eu tenho 4 pessoas nessa relação. Beleza? 4 pessoas nessa relação. Então, eu já até esqueci como é que foi a ordem. Cleiton. Ó, o Felipe vendeu para o Cleiton. Cleiton Vendeu para a Kátia. Kátia vendeu para o Duda. Tranquilo? Isso. Duda vai lá e vê que esse celular tem um prejuízo. Ele não tinha, ele desde o momento já tinha ali uma coisa estragada e oxidada há tempo. Aí o Duda vai lá e entra com uma ação contra Kátia, querendo o quê? A anulação do negócio jurídico e a devolução do dinheiro. Então, ó, Duda processou a Kátia. A Kátia não comprou do Cleiton? Comprou do Cleiton. Kátia vai lá e fala o seguinte, excelência, opa, eu comprei isso aqui do Cleiton. E o Cleiton me vendeu garantindo que estava bom.
Então, se eventualmente houve algum dano anterior, a culpa foi do Cleiton. Então, vai lá e pede a denunciação à lide. Então, ó, Duda processou a Kátia, Kátia chamou o Cleiton. 3 pessoas envolvidas. Beleza? Uhum. Todo mundo acompanhando? Sim. Aí o Cleiton vai lá e fala pro juiz assim: Excelência, na verdade, eu comprei isso aí do Felipe, que também me garantiu que estava certo. Ixi, bagunça. Ó que zumba. Ó que zumba. Aí eu tenho agora na minha demanda 4 pessoas, um autor e 3 respondendo. Professor, desgrama de bagunça. E pode ficar fazendo isso infinito para sempre? Não. Você só pode ter uma única denunciação sucessiva. Quer dizer, denunciou o camaradinha, esse que foi denunciado só vai poder fazer uma denunciação. E aí acabou. Então, o máximo que eu posso ter é esse exemplo que eu dei. Eu denunciei alguém e essa pessoa que foi denunciada fala de um outro. Uma pessoa, e se eu tiver ali mais 5 pessoas para trás? Como resolver? Se você tiver na oportunidade mais pessoas envolvidas, aí você vai ter que resolver um processo autônomo, por meio de uma ação de reparação de dano, por meio de uma ação de regresso. Então, a gente tem que anotar que na denunciação da lide só é permitido uma denunciação sucessiva. Denuncia uma vez, só pode ter uma outra denúncia. Então, só pode ocorrer 2 denúncias no processo. Compreendido? Agora, uma das coisas importantes numa venda dessa, na comercialização, já pensando em resguardar, pode fazer um recibo da pessoa aceitando o bem como está, da forma que está, né? Você pode vender dizendo, ó, estou vendendo um celular, usado, caso venha ocorrer algum defeito, é por conta da pessoa, do adquirente e tal, pode ser feito isso, já exime de culpa o polo vendedor, não é isso? Olha que alminha cebosa, olha só, Zé Deraldo, tá vendo esse Geraldo aí, que alminha cebosa? Mas eu sou comerciante. Isso, tô vendo. Olha, isso aí, meu amigo, malandrilson encarnado, mas aí a gente tem só um bisuzinho aqui. O problema do esperto é esse, achar que nunca vai ser pego. Vou te pegar agora, hein, Geraldo? Não, mas eu tô de boa fé. Eu vendi e fiz um recibo, beleza, que é o problema dele se tocar pra frente. Olha só, tô aqui vendendo a bomba. Se explodir na sua mão, o problema é seu. Isso. Geraldo, é o seguinte. Na verdade, em relação ao consumerista, a gente tem N fatores sobre inversão do ônus da prova, enfim. Só que tem uma coisa que vocês talvez não tenham estudado ainda, que é chamada de vício oculto. Então, uma coisa é eu falar que você compra no estado que está. Outra coisa é surgir um defeito não previsível. Quando você compra um carro numa concessionária, você compra no estado que está. Se eventualmente tiver algum problema naquele carro, aí você vai ver, é um problema por uso? Que tipo de problema foi esse? É um vício oculto, quer dizer, desde a época que o carro foi vendido, já havia ali uma fundição no motor que foi remendado, tinha ali só uns plásticozinhos segurando a onda, e depois ali de 1.000 quilômetros esse carro ia fundir. Então, é um vício oculto. Ainda que você faça um termo, se você não colocar nesse termo as eventuais debilidades ou os problemas da coisa, você pode acabar vindo a ser responsabilizado por vício oculto. Certo. Eu estou perguntando isso só por causa, por exemplo, carros vendidos em leilão, por exemplo. Né? Não. Já vou. Ali você assume a total responsabilidade. Então, mas aí o que acontece? Aí que é massa, gente. O Estado, ele é o famoso espertão, e é o espertão mesmo. Que é o seguinte, se você compra algo de leilão, ele já está assim, eu não garanto qualquer vício oculto, meu amigo. Então, você já está comprando uma bomba. Ela vai explodir. Ou não, se não explodir, é sorte sua. Então, nesse caso, o Estado, ele se dá por isentão e pasmem. Nesse caso, passa. Agora, entre particulares, o vício oculto, salvo se você coloque assim no seu termo. Compra no estado que está, que tenha visto e revisado todas as condições. Olha eu ensinando vocês a fazer coisa errada. Que tenha visto e revisado todas as condições do veículo, constando. Aí coloca motor, parte elétrica, câmbio. Entende? Aí você vai lá e discrimina que o camarada já fez uma vistoria.
Se o cara assina um contrato desse sem ter feito a vistoria, aí, meu amigo... A bomba é dele. Aí é o vacilo dele, porque ele está atestando que fez a vistoria. Que ele atesta que está tudo do momento. Então, essas empresas que vendem carro usado já colocam essas cláusulas. Por quê? Porque é justamente a ideia de demonstrar, olha, estou vendendo aqui, com tudo prontinho, o cara foi lá, olhou, vistoriou e tal, um brinco o carro. Então, ainda vou dar garantia ele de 3 meses, que eu sei que não vai dar problema. Depois, aí para você pegar e desfazer fica muito mais difícil, porque você já falou no contrato que fez uma vistoria. Pois é, eu tenho essa teoria, que até para fazer a coisa errada, você precisa saber fazer a coisa certa, né? É isso. Até para fazer o mal feito tem que ser bem feito. É, bem feito. Porque o mal feito, meu amigo, é dor de cabeça em dobro. É. Beleza? Beleza. Turma, todo mundo entendeu essa ideia da denunciação da lide? Entendeu? Entenderam? Show. Sim, essa questão aí ocorre bastante com terrenos, né? Um vende para outro, outro já vendeu para o outro e vai só regressando aí. Não, isso com certeza. Isso com certeza. Isso com certeza. Os artigos que vão estar presentes vão ser o artigo 125 e 129. Eu recomendo a leitura deles. Professor, tem mais algum outro ponto muito importante? Tem. E se eu for lá e denunciei o Geraldo, mas eu ganhei a ação? Olha, eu denunciei o Geraldo. Falou, não, o Geraldo que me vendeu, aquele alminha cebosa. Só que eu ganho a ação. O Geraldo teve que entrar no processo, não teve? Teve que se manifestar, não teve? Isso não gerou custos para o Geraldo? Gerou. Então, quem vai ter que arcar com as custas Geraldos? Eu que denunciei ele. Compreenderam? Uhum. Se eu denuncio alguém e, eventualmente, a gente ganha a ação, seja pelo meu argumento, ou seja, pelos argumentos do Geraldo, eu que denunciei ele, que dei causa a ele participar daquele processo, eu vou ter que arcar com as custas dele. Pegou. Quer sair denunciando os outros? Tudo bem, é direito seu. Mas, se ocorrer essa hipótese, você vai ter que pegar e vai ter que pagar as custas para aquele que você denunciou. Ficou claro? Claríssimo. Do momento, sem dúvidas. Maravilha. Show. Então, vamos para a próxima hipótese. Aqui no material de vocês, todo mundo tem esse material? Eu não dei, não. Não tem esse material, não. Não? Duda, eu vou te reencaminhar isso aqui só para que a gente tenha todo mundo com esse material. Eu vou colocar vários exemplos, esses exemplos que eu falei. Só para facilitar a vida aí. Gente, quarto semestre, vocês têm esse material, sim. É o material, a apostila, o nome dela, eu nem alterei, do jeito que o professor mandou, TGP, Aula de Intervenção de Terceiros. É só você descer o mouse aí, ó. A aula passada terminou da suspensão das partes e do procuradores. Aí vocês vão ver intervenção de terceiros. Tá bom? É na página 6, turma. Tá bom? Tá do mesmo jeito, é o mesmo material que eu estou usando. Não é isso, Joanilson? Isso. Na capa é capacidade das partes. Capacidade das partes. Ah, tem sim. Tem. Na penúltima. Quer dizer, antepenúltima. Ótimo. Capacidade das partes. Eu falei quarto semestre, eu acho que a Tamires encaminhou para o pessoal do primeiro, né? Que eu encaminhei para ela. Isso eu tenho ele salvo aqui também, que você já havia enviado há dias atrás. Tá bom. Beleza, sem problema. Ótimo. Beleza. Então, todo mundo tem. Então, nenhuma dúvida sobre a hipótese de denunciação à lide. Vamos, então, para o próximo. O próximo vai ser o chamamento ao processo. O chamamento ao processo, de igual forma, vai ser na continuidade dos nossos artigos. Só que o chamamento ao processo vai ter um bizu. Todos eles vão ter uma diquinha, né? O bizu do chamamento ao processo, você vai ver que está lá no artigo 130 e no artigo 132, até o artigo 132. Chamamento ao processo, o bizu é solidariedade, corresponsabilidade. Vocês já tiveram obrigações? Acho que não, né? Já. Alguns já tiveram. O pessoal do primeiro acredito que não. Mas não tem problema. Quando eu falo de chamamento ao processo,
é aquela hipótese onde eu tenho ali mais de uma pessoa responsável e eu tenho ali, então, a oportunidade de uma ação somente contra uma delas. A solidariedade, turma, vocês vão estudar, quem for estudar ainda obrigações solidárias, é aquela que eu posso entrar com uma ação contra qualquer uma das partes e pedir o todo. Ela não se dá simplesmente porque o juiz acha, porque a parte acha. Ela não é presumível. Então, a solidariedade, essa questão de corresponsabilidade, ela existe ou em decorrência da lei ou em razão de um contrato. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos lá. Eu vou fazer um contrato, né? Eu, o Duda e a Luana vamos fazer um contrato com um grupo, né? Backstreet Boys, para eles fazerem uma apresentação. Nós somos ali um grupo que queremos contratar aquilo ali, somos investidores para fazer um show pós-pandemia, né? Um revival da galera velha que sobreviveu, né? Como um todo, velha assim, 30 anos, né? Então, chegamos lá, nós pensamos na nossa cidade, o nosso povo mais maduro, né? E fazemos esse show. Só que não pagamos a integralidade a esse grupo de música. Então, nós fizemos ali um extra e não tivemos ali o adimplemento efetivo. Nós não pagamos o grupo. Vou esperar a polícia passar aqui. Passou já. E aí, então, os Backstreet Boys entram com uma ação contra a Luana. E aí, veja, no contrato, nós três contratamos essa banda. Nós três assumimos a responsabilidade sobre aquilo. Então, essa ideia de contrato onde as pessoas se obrigam, existem entre elas uma co-obrigação, é chamada de solidariedade. Essa solidariedade, ou ela vem de lei, ou ela vem de contrato, manifestação de vontade das partes. Professor, de lei, quando a gente fala, por exemplo, em relação de consumidor, relação de consumidor, ele vai punir toda a esfera, toda a cadeia produtiva, né? Então, no caso do consumidor, você tem patente ali a lei falando, pá, puf. Agora, nos contratos como um todo, você vai ter ali uma disposição das partes. Então, o bizu se eu sofro uma ação dessa e eu tenho uma corresponsabilidade com outras pessoas, eu vou lá e falo assim, opa, vem cá, vamos afundar junto. Bora responder junto. Bora ser condenado junto. Então, se a denunciação ali de eu falo de não sou eu, não, o culpado é aquele filho da mãe ali, no caso do chamamento ao processo bora se lascar junto, vamos aqui, ó, together, vamos rodar junto. Professor, dá ali uns exemplos aí pra gente. Claro, a própria lei vai trazer pra gente a hipótese, que eu já falei pra vocês. Aluno que estudou comigo, vai ser fiador alguma vez na vida, gente? Nunca. Jamais. Jamais serão fiadores, né? Eu sempre ensino isso pra vocês. Não caiam nessa cilada. Mas digamos que você caiu. Caiu como fiador. E aí, Deraldo, o camarada vai lá e ele pode processar tanto o devedor quanto o fiador. E aí, digamos, Deraldo, que você foi o fiador do Duda. Ó que ideia boa. E aí, eu vou lá e processo você que é o fiador. Você não é o camarada que bateu no peito falando que o cabra era bom? Então, eu vou lá e processo você. Tu, na condição de fiador, vai falar assim, misericórdia, agora, o que eu faço? Primeiro passo se você é fiador, você tem uma outra pessoa que também tem ali a responsabilidade de pagar. Então, tu vai fazer o quê? Você vai chamar o processo o devedor principal, que é aquele que fez o contrato, o Duda. E aí, vocês dois vão responder juntinhos. Se for o caso, vocês vão afundar together, juntos. Compreendeu? Sim, sim, verdade. A mesma responsabilidade também o fiador, né? Exato. Tanto é que no chamamento ao processo, a gente vai ter as três hipóteses assim, ó, do afiançado em ação em que o fiador for réu, dos demais fiadores, se a ação for proposta somente contra algum deles. Então, tem 3 fiadores, somente um fiador recebeu, ele pode falar, opa, peraí, excelência, olha esse contrato bonitinho aí, tinha mais de um fiador. Então, vamos todo mundo rodar de mãos dadas. E a terceira hipótese vai ser o quê? Devedores solidários, em razão desse vínculo de solidariedade. Beleza?
Tranquilo? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Show. Beleza. Então, esse é o grande bizu do chamamento ao processo, do artigo 130 ao artigo 132. Tá bom? Vai ter um único dispositivo, uma única especificidade. Eu vou compartilhar com vocês o próprio artigo. Que essa aqui é tão excepcional que eu acho importante passar. Que é o quê? O artigo 131 vai trazer o seguinte: aqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deverá ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem o efeito do chamamento. Então, ó, citação daqueles que devem estar no processo deve ocorrer no prazo de 30 dias. Citação é o ato que dá ciência da existência de uma relação processual. Citar é falar: ô, fiote, tu tem uma ação contra ti. Acontece somente uma vez, né, que é no início. Então, uma pessoa só é citada num primeiro momento. Depois é tudo chamado de intimação. Então, cita sobre a existência de um processo, intima sobre atos processuais. Pegaram esse bizu aí? Aqui, a citação ela tem que acontecer em, no máximo, 30 dias, sob pena de não ter efeito esse chamamento. Mas, nós temos o parágrafo único. Se esse camarada, que é um fiador, que tem essa responsabilidade, morar em outra comarca ou outra subseção, ou ao menos não se sabe devidamente qual é o local certo, esse prazo vai ser de 2 meses. Então, a citação deve ocorrer no prazo de 2 meses. Professor, de acho é isso. Por que eu estou chamando a atenção para essa hipótese? Porque quando eu estiver falando de intervenção de terceiros, se eventualmente cair na sua questãozinha lá um prazo de 10 dias, alguma coisa assim, você já vai, levantar a orelha. Por quê? Porque até agora não falamos de nada de 10 dias. Então, o prazo daqui, a gente tem as regrinhas de prazo. Sempre o bizu. Prazo 5, 15 ou 30 são razoáveis. Mas vai ser a primeira vez que a gente vai falar de prazo de 2 meses. Então, como existe essa excepcionalidade, é importante que a gente tome nota e a gente leve isso em consideração. Belezinha? Alguma dúvida, turma? Não? Tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. A próxima hipótese que a gente vai trabalhar. Por enquanto, se tiver alguma dúvida, gente, me para, viu? Essa matéria é a matéria que mais é cobrada na OAB. Como que ela é cobrada, professor? O juiz vai lá e vai falar o seguinte... O juiz, a prova vai lá e vai falar o seguinte. Dá um caso, aí vai perguntar se fez certinho, se tá tudo certo, qual é a modalidade, tranquilo? Professor, o juiz pode, de ofício, determinar a assistência no processo? Resposta: não, claro que não. Como é que o juiz vai de ofício, ele mesmo falar assim, o Geraldo tem interesse nessa ação? Então, não cabe essas modalidades de ofício, né? Então, veja, nesse caso, a parte tem que provocar. Assistência, um terceiro vai pedir para entrar. Denunciação, o camarada vai pedir para denunciar um terceiro. Chamamento, o camarada que está sofrendo a ação vai chamar o outro para pegar e vão ficar juntos, respondendo together. E agora vai ocorrer o chamado desconsideração da personalidade jurídica. Vamos aqui. Que diabo é isso, professor? Quando tu entra com uma ação contra uma PJ, tu entra com uma ação contra quem? Contra a pessoa jurídica, tá bom? Então, não há de se confundir pessoa jurídica com os sócios dela, ok? Só que pode ser que, às vezes, acontece daquela pessoa jurídica ser uma fachada para aplicação de golpes. Então, tu vai lá e entra com uma ação contra a pessoa jurídica, mas aquela pessoa jurídica não tem bens, não tem nada, é só para praticar a coisa errada. E agora, professor? Porque eu entendo que são pessoas distintas. Eu sei que uma pessoa jurídica ela é constituída por pessoas físicas, mas são duas coisas distintas, diferentes. Pessoa jurídica tem CNPJ, pessoa física tem CPF.
E aí? Como fazer? O direito processual civil vai falar o seguinte: calma, meu querido, existe uma hipótese de eu pegar e sair da pessoa jurídica, desconsiderar ela, para atingir a figura dos sócios. Essa modalidade é chamada de desconsideração da personalidade jurídica. Então, bizu, desconsideração da personalidade jurídica. Eu vou desconsiderar a PJ para atingir o patrimônio dos sócios. Ok? Pegaram isso aí? Eu tenho uma dúvida. Nesse ponto aqui, eu tenho uma dúvida. Quando eu faço uma desconsideração da personalidade jurídica, eu automaticamente eu entro com duas ações, ou a ação que estava com a personalidade jurídica deixa de existir e só vou a pessoa física? Excelente. Você já entrou numa parte procedimental. Eu ia falar um pouquinho mais na frente, mais legal. Então, todo mundo toma nota, já que o Geraldo já deu uma adiantadinha aqui, que eu já vou adiantar essa parte. A desconsideração pode ocorrer em 2 momentos. Sim. Né? Se ela acontece logo na proposição da ação, quando você entra com a ação, então você já está falando, excelência, eu estou entrando com a ação contra Geraldos S.A., CNPJ, mas tem tudo aqui demonstrando que essa empresa é fraudulenta, que isso aqui foi praticado para golpe. Então eu já peço logo na minha petição inicial que tanto a Geraldos S.A. quanto o Geraldo, pessoa física, participem na ação. Então, o que vai acontecer? Se for na petição inicial... Polo passivo e ativo. Isso, logo naquele primeiro momento, tanto a Geraldos S.A. quanto o Geraldo, pessoa física, vão ser citados para pegar e se manifestar ao longo do processo. Agora, outra coisa pode acontecer. Digamos que a desconsideração da personalidade jurídica aconteceu quando? Ao longo do processo. Então, teve lá a sentença, show, verificou, condenou a Geraldos S.A., só que aí a gente verifica que a Geraldos S.A. era uma empresa de fachada, que não tinha nada, não tinha bem e tal. E aí, então, no cumprimento de sentença, você vai lá e fala assim, excelência, eu quero a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o Geraldo pessoa física. Show! O que vai acontecer? Vai ser uma nova ação? Não. A reta processual, quando existe uma desconsideração da personalidade jurídica, vai instaurar um incidente. Esse incidente instaurado vai fazer o quê? Vai criar uma nova reta processual. E aí, o Geraldo, pessoa física, vai aparecer para se defender desse incidente. Uma vez que ele apareça e se defende desse incidente, depois de resolvido, Geraldo passa a integrar aquela demanda principal. Então, se for ao longo do processo, vai gerar uma questão incidental. Você vai fazer o pedido, mas vai gerar um incidente. Você vai pedir para instaurar um incidente de desconsideração. Então, tá aqui seguindo a minha reta, de boa, de boa, de boa, de boa. Puf, incidente. Você pede para instaurar. Aí vai nascer uma outra reta, onde eu vou decidir só sobre essa hipótese de trazer a pessoa física ou não. Resolveu, professor, seguiu aqui, pode trazer a pessoa física. Aí a pessoa física agora vai voltar para cá e a gente vai seguir a nossa retinha original. Isso. Compreendendo? Mas aí a pessoa jurídica, ela fica para trás no processo. Você não pode cobrar da física e da jurídica ao mesmo tempo. Você cobra só de um. Pode, dos dois. Dos dois? Você pediu a desconsideração porque aconteceu alguma coisa que a pessoa física, a pessoa jurídica não pagou. Então, mas não quer dizer que a pessoa jurídica está isentona, não. A pessoa jurídica continua no processo, mas você pediu a desconsideração para a pessoa física também entrar no processo. Agora que eu captei. Entenderam? Então, o que eu quero que vocês entendam? Que se a desconsideração for feita na petição inicial, não preciso criar um incidente. Se for ao longo do processo, aí eu tenho que criar um incidente. E aí você vai falar assim, professor, por quê? Porque é o seguinte, gente, são duas pessoas diferentes. Então, o juiz não pode, de pronto, pegar e condenar tanto a pessoa jurídica e a pessoa física, sem dar a oportunidade da pessoa física se defender no processo. Falar de que ela não poderia ingressar na demanda, ou, eventualmente, falar do porquê que ela não tem essa responsabilidade. Todo mundo entendeu? Sim. Agora, o detalhe, professor, a empresa limitada, a pessoa física, ela fica isenta de responder pelas dívidas aí
da empresa. A Eireli? Isso. Mesmo neste caso, pode desconsiderar a pessoa jurídica? Artigo 50 do Código Civil vai te explicar quais são os elementos que demonstram a questão da possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica quando não for relação consumerista. Porque uma das hipóteses é justamente quando você usa ela para fraude. Nossa. Professor, mas a empresa não tem dinheiro. Quer dizer que de pronto eu posso pedir a desconsideração? Ó, não. A simples falência da empresa não quer dizer que você pode conseguir a desconsideração, não. Se for entre duas empresas, não existe relação do consumidor, você vai ter que ir lá no artigo 50 do Código Civil. E lá no artigo 50 do Código Civil, você vai ter que olhar quais são as hipóteses. Deixa eu até abrir aqui para vocês. Vou ler aqui ipsiliteris. Em caso de abuso de personalidade, desvio de finalidade da empresa, confusão patrimonial, aí pode haver a desconsideração. Então, o simples fato de falar que não tem saldo para pagar não quer dizer que é um abuso, que foi um desvio, ou que tem uma confusão patrimonial. O que seria confusão patrimonial, professor? O abuso eu entendo, para dar golpe. Desvio de finalidade, faz uma coisa e vou planejando outra. E a confusão patrimonial é o quê? É quando você confunde o patrimônio do dono da empresa com a empresa. Quando a pessoa vai lá, usa tanto o dinheiro da vida pessoal dela quanto o dinheiro da empresa numa única conta. É fácil de identificar. Isso é tranquilo. Essa parte é tranquilo. Entenderam essas ideias? Ficou claro a desconsideração da personalidade jurídica? Entendi. E, professor, e essa desconsideração da pessoa jurídica é uma coisa que acontece assim, que não é difícil de acontecer, não. É bem comum isso acontecer. É bem comum. Assim, é questão mesmo quando a pessoa ela tem interesse mesmo de dar o golpe mesmo, é lesar o terceiro. Se ela quer fugir, ela não quer arcar com as consequências. Mas aí o advogado, ele sabe por onde vai trilhar, começa a identificar, pô, a empresa tinha um patrimônio aqui, daqui a pouco ela desfez, tem retiradas muito altas na conta pessoa jurídica, para as contas pessoas físicas. Sim. Aí você consegue ir trilhando aí um caminho. Aí se você não conseguir no início comprovar, no meio do processo você consegue, porque a empresa era rica, hoje não tem nada. Cadê esse dinheiro? Cadê o patrimônio? Exato. Cadê os veículos? Cadê os caminhões? Cadê os imóveis? Quando é fé, foi tudo distribuído, às vezes nem pelo sócio. A empresa jogou esse patrimônio para a esposa, para filhos, ou seja, o interesse mesmo era assumir com o patrimônio. Sim, alguma alminha cebosa ali agiu por debaixo dos panos. Com certeza. Uma alminha cebosa. Não, perfeito, é isso, né? É bem possível. Então, quais são os dois bizus? Duas anotações importantes que você tem que analisar sobre esse momento, né? Se for na inicial ou se for ao longo do processo. Porque se for ao longo do processo, tem que trazer um incidente, tem que pegar, né, traz esse incidente, traz a pessoa física para responder, aí ela tem ampla defesa contraditório, e depois ela vai lá e pode ser responsabilizada. Então, lembra sempre disso. Se for ao longo do processo, instaura um incidente. Se for na petição inicial, não precisa de incidente. Tranquilo? Os dois artigos, né? Então, é o artigo 50 do Código Civil, que é o clichêzão, e o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Bom? Código de Defesa do Consumidor é mais fácil, obviamente. CDC. Posso colocar mais uma pitadinha aqui, mais um bizuzinho? Coloca mais pimenta aí. Mais pimentinha, mais peppers. Vamos lá. Gurizada. É possível que eu possa fazer um procedimento chamado desconsideração inversa. Aí você já deve estar pensando assim, que desgrama é essa, professor, de desconsideração inversa? Gente, tem a possibilidade de eu processar uma pessoa física e atingir uma empresa. Então, digamos que eu vou lá e processo o Geraldo. E o Geraldo, espertão como ele faz o quê? Ele bota todo o capital dele na empresa. E aí ele fica aqui, opa, não, tranquilo, tal, faz negócio jurídico no nome dele e passa tudo para a empresa. Uma alminha cebosa, fraudulento por natureza. É possível também
pedir a desconsideração inversa, é possível a desconsideração inversa, tá bom? Então, assim como eu disse para vocês que é possível a desconsideração, isso perfeito, né? É possível tanto a desconsideração da PJ quanto a desconsideração inversa da pessoa física para a PJ. Alguma dúvida? Não. Acho que não saneou as dúvidas aí. Professor, beleza. Aconteceu, instaurou um incidente. E aí? Aí a parte, né? A outra parte que vai aparecer no processo, ela vai ter o prazo de 15 dias para se manifestar sobre esse incidente. Então, é isso. Aí vai resolver o incidente, resolveu o incidente, puf, baixa para a ação principal de novo. Alguma dúvida? Eu preciso de mais um exemplo dessa modalidade inversa. Você falou no Geraldo, mas perdão, eu não fiquei atento, eu não entendi. Bora, vamos lá então, Duda. Duda, você foi lá e fez um negócio jurídico comigo, pessoa física, tá bom? Só que eu sou alminha cebosa. E aí o que eu faço? Eu faço negócios jurídicos, mas só de fachada, porque eu pego o dinheiro das pessoas e coloco numa PJ. Então, se você for me processar, não vai achar nada. Na minha conta você não vai achar nada. Por quê? Porque tudo eu vou lá e mando para minha PJ. Tudo que entra na minha conta. Então, quando você foi me pagar, você pagou na conta da minha PJ, você teve ali o contrato comigo, mas depositou o dinheiro na conta da PJ. Então, o que eu faço? Eu uso o meu CPF para praticar fraudes, enquanto a minha PJ fica lá de boa na lagoa. Então, o que você pode verificar? Analisando que, no caso, eu, pessoa física, me valho desse tipo de modalidade, você pode me processar e pedir para atingir a minha pessoa jurídica. Então, você pode pedir a desconsideração inversa. Fala assim, olha, excelência, esse camaradinho aqui, a gente verificou o quê? Que ele coloca as coisas na empresa, que ele usa o CPF dele só como fachada, que, na verdade, a PJ que é o ponto principal de patrimônio dele. Então, vamos desconsiderar de forma inversa para a PJ dele agora participar do processo e ela se defender do porquê de não poder ser responsabilizada. Beleza, eu vou colocar aqui no meu caderno, só para título de ilustração, aí vou falar para o senhor para ver se eu estou errado em fazer isso. Tá bom. Vou colocar bem aqui, eu sei que o nome certo é modalidade inversa, né? Desconsideração da pessoa jurídica, modalidade inversa. Uhum. Eu vou colocar no meu caderno desconsideração da pessoa física, só para eu ficar. Você entendeu? Eu estou fazendo besteira ou já existe essa possibilidade, esse termo em outra questão? Não, né? Não. Tá, eu vou colocar então desconsideração da pessoa física. Mas só para abre assim, um parênteses colocando inversa, tá? Você não confundir. Beleza, que se caísse na prova de desconsideração da pessoa física, isso nem existe, né? Então, tá errada a questão, beleza. É meu bizu. Não, tudo bem, eu acho que é importante isso, a gente pegar bizus mesmo. São os meus bizus, isso. Fechou? Maravilha. Turma, alguma dúvida nesse ponto? Não. Então, vou dar mais uma apimentada. No procedimento comum, ordinário, o padrãozão que o nosso CPC rege do momento, todas essas modalidades de intervenção de terceiros são cabíveis. Claro. Agora, no juizado especial, cabível intervenção de terceiro, salvo desconsideração da personalidade jurídica. Viu? Calma aí, não peguei, volta aí. Ó, no procedimento comum cabe todas essas hipóteses, mas no juizado especial não é cabível, no juizado especial não é cabível a intervenção de terceiro, salvo, quer dizer, com exceção da desconsideração da personalidade jurídica. Beleza? Vamos para a última hipótese. E aí a gente encerra a intervenção de terceiros. Amicus curiae. Que diabo é isso, professor? Amigo da corte. Amicus curiae. Quer dizer o que isso, gente? Quer dizer que existem ações que o interesse dela excede o próprio interesse das partes. Então, existem ações que atraem alguma especificidade, alguma necessidade de trazer uma pessoa que talvez tenha maior conhecimento sobre aquela discussão, ou trazer ali uma classe para, de fato, ela poder apoiar a sua demanda.
Então, digamos que a gente está falando sobre honorários sucumbenciais, né? O juiz foi lá e entendeu que meu honorário tinha que ficar de uma forma abaixo do 10%, porque isso, aquilo, outro. E falou de honorários, atingiu qual classe, gente? O advogado. Claro, obviamente. Né? Nós. Eu chego a me emocionar, até arrupio aqui quando falo de honorários, coisa boa. Então, vamos lá. Falei de honorários. Excedeu o próprio interesse das partes, eu posso requisitar, o Ministério Público pode requisitar, Defensoria pode requisitar, e o próprio juiz pode, de ofício, requisitar que uma entidade representativa ou especializada participe do processo, como amigo da corte. Então, ele vai emitir um parecer, ele não vai peticionar. A ideia ali é basicamente parecer, ele tenta ajudar a demanda, opinando, beleza? Então, a manifestação dele fica bem restrita. O juiz, quando ele admite um amigo da corte, um amicus curiae, ele já vai determinar o que ele pode fazer naquela demanda, né? O único poder que ele tem de pronto, ele tem é para embargar, porque é um recurso para o próprio julgador. Os demais poderes, o juiz que vai delimitar a atuação dele. Tranquilos? Uhum. Então, ó, amicus curiae, amigo da corte. Vamos dar algum exemplo real? Vamos lá. O tema aborto. Né? Fulaninha entrou com a ação buscando o direito de poder abortar. Fulaninha, né? Gente, o tema aborto, será que ele fica restrito somente àquelas partes? Não. Não fica restrito só àquelas partes. Então, pode ser que às vezes foi chamado um cientista para pegar e explicar. Vamos pensar aqui, a jurisprudência. Quais são as hipóteses de aborto legal? Aborto medicinal e aborto sentimental. Isso aqui está em lei. Aborto sentimental, vítimas de estupro. Aborto medicinal, quando a vida da genitora está em risco. Top. Do moment, professor. Isso aí eu fui lá e olhei no Código Penal. É isso. Só que, professor, e no caso do feto anencéfalo, com hidrocefalia? Essa é uma posição jurisprudencial, turma. Então, não é que está na lei, foi a jurisprudência que entendeu? Porque não existe expectativa de vida. Só que vocês acham que o ministro do STF tinha um conhecimento médico para pegar e falar da questão da expectativa de vida ou não? O que vocês acham, turma? Não. Né? Então, foi necessário o quê? Conhecimentos técnicos. E esse conhecimento técnico, obviamente, você tem uma autoridade. Então, muito provavelmente, essa autoridade ou ela agiu como perito, e aí como meio de prova, ou então agiu como amigo da corte a explicar, ilustrar determinadas questões para trazer maior clareza ao juízo. Então, o que o amicus curiae traz? Qual é a ideia dele? É justamente trazer essa clareza, né? Trazer uma questão de salientar esses pontos por causa da repercussão daquela decisão. Então, o amigo da corte não é que ajuda nenhuma das partes, mas ajuda a esclarecer à corte os deslindes daquelas questões. Compreenderam? Eu só, a questão da nomenclatura que está me confundindo, mas acho que nem está confundindo, porque eu acho que o senhor já colocou aqui no slide aqui do senhor. Auxiliar do juízo, beleza. Então, Isso. você caiu uma questão na minha prova, porque aí eu tô indo lá atrás, na questão dos auxiliares da justiça, você entendeu? Então, assim, eu tô confundindo a minha mente, eu tô no caminho certo. Entendi. Na verdade, você está no caminho certo. Eu estou usando o auxiliar do juízo só para ficar mais fácil. A terminologia correta é amicus curiae. Entendeu? Amicus curiae, né? Isso. Se você quiser trazer a literalidade, é amigo da corte. Tá, mas aí, porque é o seguinte, o perito, por exemplo, ele é um dos auxiliares da justiça. Isso, mas ele não é amicus curiae. Ah, o quê? Ele não é amicus curiae. Ele é perito. Ele é auxiliar da justiça. Por que ele não é um amicus curiae, então? Você entendeu? Então, entendi, claro. Vamos lá. Então, deixa eu trazer essa diferenciação. Eu tô confundindo, eu não estou conseguindo diferenciar de um auxiliar de justiça para um amigo da corte. Perfeito. O perito ele vai ser utilizado como instrumento de prova. Então, o perito é prova. Então, o que ele vai fazer? Ele tem um dever de esclarecer algo. Então, ele é um meio de prova, ele vai ali trabalhar no caso. Então, ele vai analisar, vai verificar a circunstância, enfim. Já o amigo da corte, ele vai dar um parecer.
Ele vai ser ouvido para auxiliar aí para alguma clareza, por uma representação de classe ou pela repercussão do tema. O perito, ele atua, ele trabalha no processo. Então, ele é um auxiliar do juízo, sim, mas como meio de prova. Enquanto o amicus curiae, ele é um opinador, uma pessoa que vai ser o amigo da corte. Amigo da corte, amicus curiae. Perito, prova, meio de prova. Tipo um conselheiro, né? Isso, o amicus curiae é um conselheiro. O perito não, ele tem um ofício, ele tem que ser, inclusive, imparcial. A OAB, quando tiver uma ação que verse sobre interesses dos advogados, ela vai, obviamente, fazer o quê, gente? Defender os interesses da classe, obviamente, né? O perito não tem classe. O perito, ele vai atuar de forma imparcial nos autos. Compreenderam? Ficou claro, Duda? Ficou? Então vamos falar de amigo da corte, que aí é mais fácil. Show? Oi, está me ouvindo? Estou te ouvindo, Amília, diga. O psicólogo se encaixa nessa definição? Vamos lá, o psicólogo. O psicólogo, ele vai aparecer nesse processo como? Se for por requerimento das partes para verificar sobre uma condição da vítima, condição da criança, uma questão de guarda, então ali nesse caso, ele não vai ser amicus curiae. Ele vai ser ali utilizado como uma forma de prova, tá bom? Então ali vai ser uma perícia psicológica, né? Uma intervenção psicotécnica, justamente para produção de prova. Agora, uma coisa totalmente diferente eu vou lá e trago uma classe especializada. Então, eu vou trazer o conselho de psicologia para participar sobre uma questão X. Aí, ali eu tenho o quê? Uma representatividade. Então, o bizu para diferenciar é o quê? É a ideia dessa representatividade. É uma classe, né, que vai reconhecer, que vai auxiliar, ou por alguma especificidade. Então, deixa eu trazer aqui o próprio artigo para mostrar para vocês. Vai ficar mais fácil. Ó. Sim, quando você falou da classe, da questão da representatividade, aí já acendeu uma luz. Aí sim, já consegui. Mais claro, né? Ficou mais... Isso, porque olha lá, ó. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, pode, por decisão irrecorrível, de ofício, ou a requerimento das partes, ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade no prazo de 15 dias da sua intimação. Então, necessariamente, o que a gente tem aqui? Que se for a hipótese de um psicólogo, então, psicólogo em que sentido? É para verificar o impacto do aborto de feto anencéfalo quando não há expectativa de vida para a genitora. Então, ali é uma ideia de trazer uma repercussão social, algo maior. Agora, diferentemente, te ouvir, por meio do psicólogo, a vítima para ver se ela está mentindo ou não, se teve consequências negativas ou não. Uma vai ser perícia e a outra vai falar dessa ideia maior, de interesse de representação, de classes, de repercussão. Então, o amigo da corte ela vai atuar nessas oportunidades. Ficou claro, Damile? Sim, professor, ficou claro agora. Agora ficou do momento? Do momento. Obrigada. Show! Então, gurizada, aqui a gente encerra a nossa parte de intervenção de terceiros. Se tiver alguma dúvida, podemos tirar agora ou depois vocês podem mandar mensagem também tirando dúvidas. Temos alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo, maravilha. Sem dúvidas? Na próxima aula já é a nossa prova, né, professor? Não, daqui a 2 aulas. Daqui 2 aulas ainda? Tá. Tô preocupado aqui, achando que já é. Então,